Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 8. Até o verso 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eclesiastes significa o pregador da assembleia. E o escritor de Eclesiastes, os teólogos dizem que foi Salomão, um dos filhos de Davi. E Salomão escreveu Eclesiastes no ano de 931 a.C., no final da sua vida. E essa cronologia de tempo aqui que Salomão revela no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, ele viveu especificamente cada uma delas. Ele viveu especificamente cada uma delas. E ele entendeu que Deus tem um propósito em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus tem um propósito debaixo do céu. Deus nunca perde o controle do tempo. Deus nunca perde o controle do tempo. Gênesis capítulo 1, verso 1, os irmãos sabem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, desde a eternidade. Então, o nosso Deus, ele controla o tempo desde a eternidade. E Deus tem um plano, um propósito específico para cada tempo. E Salomão aqui, ele revela os tempos que ele viveu. Os tempos que ele viveu. E o tema de Eclesiastes é vaidade. No verso 1, no verso 2 aqui, do capítulo 1, Salomão diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Ele dá uma ênfase, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O que é vaidade? Vaidade é aquilo que não é por necessidade. Vaidade é aquilo que não é por necessidade. Na nossa vida, no nosso tempo, nós temos que analisar se é por vaidade ou se é por necessidade. Então Salomão chegou à conclusão que tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele conseguiu, as riquezas, né? Salomão teve um patrimônio de aproximadamente 500 bilhões de dólares. No capítulo 2, aqui no verso 10, ele diz que ele não negou nada, ele não negou o desejo dos seus olhos. Tudo quanto desejar os meus olhos, eu não neguei e nem privei o meu coração de alegria alguma. Então, tudo aquilo que os olhos de Salomão desejaram, ele conseguiu. Ele conseguiu. O próprio Jesus testificou a respeito de Salomão. Nunca teve um rei como Salomão, nem antes, nem durante, nem depois. Salomão é o maior rei de todas as épocas. E ele chegou a uma conclusão, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E o que é vaidade? Vaidade é aquilo que não tem valor permanente. Vaidade é aquilo que não tem consistência. Vaidade é aquilo que não tem consistência. Vaidade é aquilo que é efêmero, é passageiro. É passageiro. Então Salomão chegou a uma conclusão. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade.
e eu passei a minha vida inteira satisfazendo as vaidades do meu coração. Não vamos entrar no mérito da questão, se Salomão foi salvo ou não, se Salomão... Né, mas ele chegou a esta conclusão. Tudo é vaidade. E no capítulo 12 aqui, no capítulo 12, no verso 13, ele chegou a uma conclusão tremenda. Capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, no final da sua vida, no final da sua existência, Salomão chegou a essa conclusão. Teme a Deus, guarde os seus mandamentos, obedeça os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, de toda mulher, de todo jovem. Porque todas as demais coisas são vaidades. No capítulo 2 aqui ele dá uma relação de coisas que ele possuiu. De coisas que ele possuiu. Não neguei o desejo dos meus olhos, o desejo do meu coração. Mas cheguei à conclusão que tudo é vaidade. Então, na cronologia do tempo, o que é a cronologia? Cronos é tempo, no grego. Logia é estudo. Então, o estudo do tempo. Então, Salomão, no intervalo, no interregno do seu tempo, ele estava fazendo uma análise. Ele estava fazendo uma análise do seu tempo. A cronologia do seu tempo. É por isso que ele diz: há tempo para nascer e tempo para morrer. No interregno aqui, no espaço do nascer e do morrer, existe uma cronologia de tempo. É o tempo cronos. Então Salomão aqui no capítulo 3, ele está fazendo uma cronologia do seu tempo. Agora tem outra palavrinha também no grego que define tempo como kairos. Cronologia é o tempo do homem, é o intervalo do tempo do homem. Kairos é o tempo de Deus. Kairos é o tempo de Deus. Então, qual que é melhor? Viver uma cronologia dentro de um tempo de existência humana ou viver no Kairos de Deus, no tempo de Deus? Se os irmãos prestaram atenção nos louvores aqui, o pessoal falou aqui, o grupo de louvor falou de propósito de Deus, do tempo de Deus. E eles não sabiam que eu ia pregar sobre essa cronologia, este Kairos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está no controle do tempo deste culto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está no controle deste tempo, deste culto. E eu posso perguntar: qual o tempo que você está vivendo hoje? Qual o tempo que você está vivendo agora? Qual o tempo que você já viveu até agora? Quantos anos você tem? Qual que é a história do seu tempo? Qual que é a cronologia do seu tempo? Tem muita gente que vive perdendo tempo. O tempo ele não volta. E nós somos influenciados pelo tempo. Onde quer que formos, tem um relógio marcando o tempo. Eu fico de olho naquele relógio lá, olha. O nosso culto termina às 21 horas. Eu fico na cronologia do meu tempo aqui, analisando o tempo. Eu tenho certeza que você já fez uma análise do seu tempo. Eu vou terminar o culto aqui, eu tenho um tempo para isso, eu tenho um tempo para isso. Amanhã você vai ter um tempo, durante a semana você vai ter tempos de trabalho, tempos na família. Então tem muita gente que vive perdendo tempo. Tem muita gente que vê o tempo passar e não dá valor ao tempo. Tem muita gente que vive numa perspectiva futura e esquecem do tempo presente. Esquecem do tempo passado. O nosso tempo relaciona-se com o passado, com o presente e com o futuro. É a cronologia do tempo. É a cronologia do tempo. Qual o tempo que você está vivendo agora?
É uma boa pergunta, né? O que você já perdeu no tempo da sua vida? Tem muita gente que até diz, se eu fosse um pouquinho mais inteligente, se eu tivesse um pouco mais de sabedoria, no meu tempo passado, eu não teria tomado essa atitude. Tem muita gente que diz ou não? Eu não teria tomado essa decisão. Se perdeu no tempo. E tem muita gente que não tem perspectiva do tempo futuro. E o tempo está passando. 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 Já estamos terminando o mês de fevereiro. Fizemos até propósito para o ano de 2019. No ano de 2019 eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, no ano de 2019 eu vou ser o melhor crente. No ano de 2019 eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais. No ano de 2019 eu vou aprender inglês. Hoje teve o culto de inglês, né? Hoje teve o culto de inglês aqui na igreja, né? Dos jovens. Neste ano de 2019 eu vou ter um tempo melhor com a minha família, vou ter um tempo melhor na minha vida familiar, na minha vida espiritual, na minha vida profissional. Meu Deus, o tempo está passando e eu estou patinando no tempo. O tempo está passando, eu não tenho dinheiro guardado, não tenho a minha vida profissional definida, não tenho a minha vida financeira definida. Tem muita gente perdida na caminhada do tempo. Salomão aqui, ele fez uma cronologia do seu tempo. E ele viveu cada experiência aqui deste tempo. Ele viveu cada experiência deste tempo. Todos nós sabemos que Jó viveu um tempo difícil. Capítulo 1 ele viveu um tempo bom. Mas no capítulo 2 a sua vida foi transtornada. A vida de Jó foi transtornada, olha, ele teve tempos difíceis, no capítulo 2, 3, 4, até o 42. Até o capítulo 37 e 38, quando Deus se revela a Jó. No capítulo 42, no verso 2, Jó chegou a uma conclusão interessante. Eu queria que você analisasse comigo aqui a conclusão que Jó chegou no capítulo 42, no verso 2. O que está escrito? 42, 2 no livro de Jó? Vamos ler? Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O propósito de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E os propósitos de Deus não podem ser impedidos. O inferno não pode impedir. O homem não pode impedir. Nada pode impedir que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Romanos capítulo 8, verso 28. A Bíblia fala dos propósitos de Deus. Que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que Deus tem um propósito. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Romanos capítulo 8, verso 28. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E um dia você vai ter que prestar contas a Deus do tempo que Deus tem te dado. Um dia, aqui Salomão, aqui no capítulo 3, aqui, ele fala que um dia todos nós vamos ter que prestar contas a Deus. Todos nós vamos ter que prestar contas a Deus do tempo que Deus tem nos dado. Verso 17 de Eclesiastes, capítulo 3. O tempo que Deus tem te dado é valioso. O tempo que Deus tem te dado é importante. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? O que você tem feito?
Um dia, aqui, capítulo 3 de Eclesiastes, verso 17, todos nós teremos que prestar contas a Deus, o justo e o ímpio. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Um dia vai ter que prestar contas a Deus do seu tempo. Não tem como fugir do crivo, do juízo de Deus. Um dia você vai ter que apresentar-se diante de Deus e vai ter que prestar contas a Deus da sua vida, do tempo que Deus te deu. Não tem como fugir. O justo e o ímpio vai ter que prestar contas a Deus do tempo que Deus tem lhe dado. O apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 1, verso 20, 21, Gálatas, capítulo 2, também no verso 20, Paulo chegou à conclusão, olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho já está crucificada em Cristo. A vida que eu tenho está crucificada em Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele teve uma cronologia de vida até ter um encontro com Jesus em Atos capítulo 9, quando ele estava a caminho de Damasco. O Kairós de Deus se manifestou na vida de Saulo. Todos nós conhecemos a história de Saulo. Ele perseguia a igreja, ele era capitão do templo, no capítulo 7 de Atos, no capítulo 8, no capítulo 9, ele estava indo para Damasco para perseguir a igreja, e ele caiu por terra e ficou cego, e o Kairós de Deus se manifestou na vida dele, através do Senhor Jesus, aleluia. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo viu uma luz do céu, ouviu uma voz do céu, recebeu uma orientação do céu. O Kairós de Deus se manifestou na vida dele, mudando o seu coração, mudando a sua mente, mudando a sua vida. A sua vida agora não seria mais cronológica, mas o Kairós de Deus se manifestou na vida dele a partir deste momento na estrada de Damasco. No capítulo 5 de João, para encerrar essa breve palavra, no capítulo 5, a Bíblia nos diz que Jesus encontrou com um homem no templo, no tanque de Betesda, aqui no capítulo 5, e a Bíblia nos diz que esse homem era paralítico, ele estava no templo, esperando ali o mover das águas, e tinha uma grande multidão ali de cegos, coxos, verso 3, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia certo tempo e agitava a água, quem entrava no tanque primeiro era curado, e aquele homem estava ali, estava paralítico há 38 anos. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos de paralisia, 38 anos de sofrimento, 38 anos de dor, 38 anos de carências, 38 anos de solidão, de depressão, de angústias. Estava ali deitado, e ele dizia, eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque. Jesus perguntou para ele, queres ficar são? Ele falou, eu não tenho ninguém para me ajudar. Não tenho ninguém para me ajudar. Quando eu tento ir no tanque, outros pulam no tanque antes de mim. Não tenho ninguém para me ajudar. Este mundo é egoísta. O mundo que nós vivemos hoje é egoísta. E as pessoas até dizem, cada um por si e Deus por todos. Essa verdade revela um egoísmo muito grande. O egoísmo, às vezes, está na própria família. Muito esposo egoísta, muita esposa egoísta, que só pensa em si. Filhos egoístas, que só pensam em si. Não pensa, às vezes, na família, não pensa no papai, na mamãe. Então, existe hoje um egoísmo que domina o coração das pessoas, e este homem aqui que sofria há 38 anos,
eu até penso que as pessoas que o levaram lá, por que não o ajudaram a entrar no tanque? Ele era paralítico, alguém o levou lá. Alguém o levou até lá, né? Neste alpendre, alguém o levou até lá. O levaram até lá e o abandonaram. Tem um pedinte aí no farol, aí no semáforo, que tem muitos, né? Todos os faróis têm. E hoje de manhã, quando estávamos vindo para a igreja, ele estava ali em frente do Jaú Serve, ali na Avenida São Carlos. Mas o problema é que o cara é cego. A gente vê este homem com talvez uma filha, talvez, sei lá, um parente dele, e a moça segura-o pela mão e ele balança uma sacolinha, e a moça fala, olha, ele é cego, dá uma esmola para ele. E as pessoas ali ficam comovidas, e aquele homem balança a sacolinha. Mas agora, desde a parte da manhã, ele está sozinho ali na avenida, em frente do Jaú. Não sei se os irmãos que passaram por lá viram. Hoje de manhã, na hora que nós passamos ali, ele estava com a sacolinha. Mas ele é cego. Tinha um carro na minha frente, o cara pegou a moeda e colocou para fora do carro, e ele balançando a sacolinha. Foi abandonado lá. Ele não consegue enxergar. Então, às vezes, a ajuda do homem é paliativa, não resolve. O egoísmo hoje impera. Eu quero desafiar você a amar mais. Há tempo de amar. Capítulo 3 aqui de Eclesiastes. Há tempo de amar. Então nós temos que ter esse tempo de amar, esse tempo de abraçar, esse tempo de ajudar. Este homem revelou para Jesus aqui no capítulo 5, eu não tenho ninguém para me ajudar, não tenho ninguém para me ajudar. E Jesus disse para ele no verso 8, levanta-te, toma tua cama e anda. Imediatamente aquele homem ficou curado, levantou e adorou a Deus e glorificou a Deus. O kairós de Deus se manifestou na vida desse homem. O tempo de Deus se manifestou. Ele sofria há 38 anos. Tinha uma paralisia há 38 anos. Uma dor no coração há 38 anos. Mas o kairós de Deus se manifestou na sua vida. E ele foi curado, ele foi liberto, ele foi abençoado pelo Senhor Jesus, aleluia. Um dia o kairós de Deus se manifestou na sua vida. Um dia Jesus olhou para você e falou, você quer ficar são? Quer ficar são? Quer ser curado agora? Quer ser liberto agora? Quer ser abençoado agora? E você disse para Jesus, eu quero. É o kairós de Deus, revelado em Cristo Jesus, se manifestou na sua vida. Eu tenho certeza que você tem uma cronologia. Talvez a sua cronologia de tempo não tenha sido legal. Você tem tido problemas na sua cronologia. A história do seu tempo não tem sido boa. Não sei há quantos anos. Mas Deus não perde os planos, os propósitos dele na sua vida. Eu quero que você entenda que os planos de Deus, os propósitos de Deus, vão se cumprir na sua vida. Mas a sua cronologia de tempo não tem sido boa. E você, nesta noite, está precisando do kairós de Deus revelado em Cristo Jesus. Aleluia. O kairós de Deus nesta noite está à nossa disposição. E Jesus está olhando para você agora e está dizendo para você, você quer ficar são? Você quer ser salvo agora? Quer ser liberto agora? Quer ter saúde agora? Quer mudar a página da sua vida? Quer a partir de hoje escrever uma nova cronologia? A partir do kairós de Deus? Paulo tem duas histórias de tempo. Olha que interessante, né? Paulo tem duas. Antes da estrada de Damasco e depois da estrada de Damasco.